Chegou o momento de você usar vários dos conceitos que nós aprendemos até aqui. Estado, república, monarquia, Estado unitário, Estado regionalizado, Estado composto, poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Você já aprendeu que o poder constituinte originário é aquele que dá início a um Estado. É praticamente a certidão de nascimento. A Constituição é escrita e as regras passam a valer. No caso dos Estados Unidos da América, isso aconteceu uma vez só. Em 1787, os Estados Unidos da América escreveram a Constituição, que continua valendo até hoje, anos e anos depois. Já no caso do Brasil, a gente tem uma história um pouquinho diferente e eu vou tentar resumir 516 anos em alguns minutos. Todo mundo sabe que as caravelas chegaram aqui naquele 22 de abril de 1500. Por muito e muito tempo, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Ou seja, os portugueses, e não só eles, vinham aqui, pegavam pau-brasil, ouro, diamante e levavam embora. Em 1808, a família real portuguesa fugiu do Napoleão, que estava ali ampliando o seu poder na Europa, e veio para onde? Para o Brasil, uma das suas colônias. Se estabeleceu no Rio de Janeiro e elevou o Brasil à condição de Estado. Por quê? Porque Dom João VI declarou o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. A gente passou a ser uma monarquia, em que o monarca era o Dom João. Tudo ia muito bem, até que algumas desavenças começaram a acontecer. Dom João VI voltou para Portugal, Dom Pedro I ficou. Disse ao povo que ficava. E, em 7 de setembro de 1822, ele declarou aquilo que todo mundo conhece muito bem: independência ou morte. E naquele ano, o Brasil ficou independente de Portugal, não fazia mais parte daquele Estado. Éramos um povo, tínhamos um território, mas éramos Estado? Não, porque faltava uma coisa: o poder organizado na forma de lei. Faltava Constituição. E aí, o Dom Pedro convidou uma série de pessoas, formou uma Assembleia Nacional Constituinte que começou a escrever uma Constituição. Mas o Dom Pedro não gostou do resultado. E aí ele próprio escreveu a Constituição de 1824, a nossa primeira, que deu ao Brasil o status de Estado. Nos tornamos um império, uma monarquia. E assim foi por muito tempo, de 1824 até 1889. O que aconteceu? O império caiu. Depuseram o filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, e criaram a República. Como a República não valia mais a antiga Constituição, eles fizeram outra, a Constituição de 1891. Dessa vez, olha como é que a regra do jogo mudou. Não éramos mais uma monarquia e passamos a ser república. E não éramos mais um Estado unitário, passamos a ser um Estado regionalizado. A gente tinha ali uma lógica de federação, onde além de eleger o presidente, o povo também poderia eleger o governador. Mas tudo ia indo muito bem. Os principais estados, como a gente conhece, mas que na verdade são unidades federativas, Minas e São Paulo, iam se alternando no poder num café com leite. Em 1930, um cara bem baixinho, mas muito audacioso, perdeu a eleição e resolveu tomar o poder à força. Getúlio Vargas impetrou uma revolução e aquela Constituição de 1891 já dava sinais de desgaste. Ele governou sem respeitar as regras e São Paulo começou a exigir, na Revolução Constitucionalista, que se escrevesse uma nova Constituição. O Brasil entrou em guerra consigo próprio para que essa Constituição saísse. Em 1934, veio mais um poder originário constituinte e mais uma Constituição. Note vocês que em 1824 e 1891 nós também tivemos um poder originário constituinte. Em 34 veio outra, que estabeleceu regras mais uma vez. O Estado nasce de novo. Não durou muito tempo,
porque o Getúlio ainda era o presidente, ele resolveu rasgar a Constituição. E ele próprio escreveu uma em 1937. Dessa vez, sem a participação do povo. A Constituição de 1937 também é conhecida como polaca, por ter se inspirado num Estado totalitário, onde não havia democracia. E aí, o Brasil passou a contar com uma Constituição até 1945. O que aconteceu nessa época? Getúlio Vargas caiu do poder, foi retirado, na verdade, e escreveram uma nova Constituição em 1946. O povo voltou a eleger presidente e o próprio Getúlio foi eleito 4 anos depois, em 1950. Em 54, ele dá um tiro do peito, sai da vida para entrar na história e sucede-se a ele Juscelino Kubitschek e depois Jânio Quadros, que renuncia ao poder e assume João Goulart, que é retirado do poder pelos militares num golpe. A Constituição de 1946, que obviamente determinava um mandato perfeito para presidente da República, foi desrespeitada. E os militares resolveram modificá-la de uma maneira não legítima. Praticamente escreveram uma Constituição nova em 1967, sem a participação do povo, mais uma vez. Esse período foi conhecido como ditadura militar no Brasil e vigorou de 1964 até mais ou menos a década de 80. Na década de 80, as pessoas resolveram que queriam votar de novo para presidente. Elegeram Tancredo Neves, mas ele morreu. Assumiu Sarney, que tinha sido eleito para ser vice, e o Sarney resolveu que não era mais hora de continuar sendo governado ou regido num estado onde a Constituição não tinha sido escrita de maneira legítima. Foi então que o povo elegeu os seus deputados constituintes em 1986, ano inclusive em que eu nasci, há muito tempo atrás. Nessa época, esses deputados constituintes se reuniram em Brasília, ouvindo toda a população brasileira. Era gente dando ideia, pitaco, forma de lei, se a gente ia ser uma república ou se ia ser monarquia, se íamos votar para deputado, senador, afinal de contas, quais eram as regras que iam permear o Estado brasileiro. É então que surge a nossa 7ª e última Constituição, apelidada de Constituição Cidadã, porque está repleta de direitos, repletíssima de bons direitos. Desde 1988, a gente tem a mesma Constituição. São as regras que estão aqui que dizem que o nosso presidente deve ser eleito de 4 em 4 anos, que o Brasil é uma república e não é uma monarquia, que o nosso Estado é uma federação e não um Estado unitário e tantas outras regras que a gente passa a ver na próxima aula.